Gente, voltamos. Fazia acho que mais de um mês que a gente não gravava. As coisas estão lentamente acontecendo. Indo pro buraco. E hoje a gente vai falar sobre os Beatles, né? Tá aí no título, a gente já divulgou, tem imagem, tem coisas que vocês sabem, né? Se não sabe, estão sabendo agora. Então, mas por que a gente vai falar sobre os Beatles? Por que mesmo? A gente Porque tá se sim. aproveitando que tá sendo lançado documentário e a gente quer views. É isso, por isso que a gente vai Gente, eu vi um episódio e meio dos 3, tá? Muito chato. Eu não vi nada. Ela tá falando sobre as gravações do Let It Be, que foi assim um momento onde as engrenagens começaram a se desmontar, né? Então, assim, chegou um ponto que todo mundo tinha saído da banda, praticamente. Eu não tenho tão claro, assim, a história dos Beatles super coisadinha, né? Tem até aquela biografia que eu muitas vezes via em livraria, né? Sabe? Sei. Bob's Pizza, assim. Eu não li essa biografia. Eu já li, eu esqueci o nome, mas é, assim, sobre as coisas com dinheiro, assim, que eles tinham. Oi? A parte financeira dos Sim, Beatles? a parte financeira. Mas por que tu leu isso? Foi uma dica do Regis Tadeu. O Regis Tadeu tão presente aqui. Ele falou que era um bom livro para você entender, que é algo que ele sempre bate, né? Uma banda é uma empresa. Eles sabiam muito bem, né, onde é que aplicavam o dinheiro, né, o negócio de divisão de royalties. Enfim, é um livro bem bacana. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui. Na cara de um de nós dois. Isso, É. eu vou tirar a cara de uma dessas pessoas. Pode tirar mesmo. não tem Pode tirar, problema. pode botar uma tarja aqui. Pode. O episódio inteiro vai ser só uma tarja preta na cara do Léo. Eu adoro quando a tarja. Aceito. Eu adoro quando a tarja cai em mim, assim, é um alívio, assim. 3 tarjas estava ótimo. Vou voltar a ser um podcast. Eu ia falar, podcast cumpre todas essas funções. Eu não sei se tu, assim, tens um conhecimento enciclopédico sobre os Beatles, não? Não sei se enciclopédico. Eu já li algumas coisas, com certeza. Tanto porque, assim, pra quem não sabe, meu pai ele é muito fã. Tipo, desde criança eu acho que ele é extremamente fã de Beatles. É uma coisa assim que eu cresci ouvindo, circundado por essa história. Então sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Conhecer, ouvir, sempre foi uma coisa assim do meu dia a dia, nunca foi algo distante. Sempre, tipo, tava lá, tocava. Sim. E sempre foi uma coisa muito presente. E meu pai, ele sempre, tipo, ele é uma pessoa que gosta muito e ele sempre comprou muitos livros, assim. Ele vai, tipo, sabe, numa feira do livro, tem livro dos Beatles, ele compra. Mas ele não lê. Mas aí tu herdasse. Aí eu herdei algumas coisas, li, assim. O pai dele tem, assim, um monte de quadrinhos dos Beatles, um monte de imã na geladeira. Sim, é. Né? É fanático. Sim, ele tem, tipo, um altarzinho, assim, no canto da sala, dedicado aos Beatles. E qualquer coisa, tá passando sobre os Beatles na televisão, ele para tudo que ele tá fazendo e vai ver. Ele é extremamente fã. É a banda favorita dele. De longe. A gente tem 3 approaches diferentes em relação aos Beatles aqui. Qual é a tua história, Léo, com... Não, eu tô mais aquele yesterday, né? Que momentos deprê. E depois eu associei muito depois que o pai faleceu, né? Que eu ficava como se fosse tentando lembrar das coisas que passaram. Tu entrasse em contato num CD do Posto, não foi? Que tinha... Do Shell, não foi? Verdade. Eu estou nem lembrava disso. relembrando a história da vida dele, porque vocês não sabem, ele é terceira idade, né? Ah, é. Mas tu descobrisse nessa coletânea, né, que tinha do Posto Shell, tinha Sim. Yesterday lá. Aham. Que Aleatório. eu acho estranho, o que me faz pensar que esse CD não deve ter sido licenciado, porque os Beatles são chatíssimos com Sim. gravações deles. Só que eu não sei se era dos Beatles essa versão de yesterday. Justamente. Eu acho que era bem outro provável. intérprete. Isso é o que eu ia falar, porque os Beatles, eles têm essa coisa que eles não licenciam as músicas, gravações originais, pra nada. Tanto que em filme é sempre um coverzinho. Sim, mesmo a novela que teve aquele Império, não era? Lucy in the Sky with Diamonds, não era a abertura? Sim, sim. Lucy in the Sky. Ah, é verdade. É que eu não vi muito essa novela, mas... Ó, só dei algumas notinhas, hein? Não vai ganhar copyright strike aí. E ainda desafinadas. Mas aí Tu que visse canta, Yesterday? não é? Aquele filme... Com aquele cara que perde que vai pra outra dimensão. Isso. Eu vi contigo. Não, tu não visse comigo. Sim, eu vi contigo.
Como são? O como sujo gira o falando mundo, do né? mal lavado aqui. Eu não lembro disso. Ah, pois é. Não é a primeira Pois vez é. que a gente vê um filme juntos e não lembra. É bem comum isso, Yuri. Ué. Pra ver, eu tô com o Carlos, então. Ué. Não, eu não tava junto. Não, mas Ah, vocês já sim. viram filme juntos que ele não se Muitas lembra. vezes. Sim, sim. Mas Então. esse filme é bem bacana, né? Pra quem não sabe a história, esse cara ele sofre um acidente e quando ele acorda ele tá numa dimensão que é quase igual à nossa, só não tem duas coisas: Beatles e Coca-Cola. Porra. Essa parte eu não lembrava. Aí ele tá lá, né, fazendo um luauzinho com os amigos. Ah, vamos lá, todo mundo cantando junto. Love, love me do. Hã? Beatles? Quem são Beatles? Sim. Bem legal essa proposta, né? Mas tá, não vou pensar muito. Por quê? Não, porque tem várias implicações, né? Um mundo sem Beatles. Sei lá, porque é uma coisa muito influente. Então é muito estranho que seja um mundo tão parecido, mas sem isso que eu acho que é importante. É importante, mas eu não sei se tem tanta influência assim pra modificar o funcionamento do mundo. Bom, então a gente tem assim um pai fanático que indoctrinou o Sim. filho. Uma coisa completamente ao acaso, né? Sim, totalmente ao acaso. Porque o teu pai ele curtia música erudita, né? Sim, totalmente. Mas tu dirias que ele era ligado à música ou não tanto? Não, é assim, bem raro, assim. Ele gostava de jazz, um pouquinho de erudita, mas nada assim... Coisas assim pontuais, mas ele não Uhum. era um aficionado por música, Não. tipo o teu pai. Sim. Né? O meu pai ele é aficionado por música, mas ele nunca gostou de rock, porque ele era a tribo inimiga, né, que era o pessoal da bossa nova. Uhum. Então essas coisas de guitarra elétrica e do Os Yankees. Então eu não cresci com rock aqui em casa. Eu sabia que existia talvez uma banda chamada Beatles, porque os meus irmãos É estranho, é muito estranho. Eu sabia que existia, assim, que os meus irmãos tinham, né, a minha irmã gostava muito, tinha vários LPs, assim, então talvez tenha visto, assim, a capa da coletânea azul ou a coletânea vermelha, né, que tem eles, assim, na sacadinha. Que é tipo a capa do... Tipo aqui, né? Eles aqui na sacadinha e daí tem eles mais velhos Eu depois. sempre lembro aquele meme, tipo... ponto de vista, os Beatles acabam de jogar você de um prédio e você não... E eles são muito poderosos para jamais serem julgados pelo seu assassinato. Aí é isso que você vê. Exatamente. Não vai acontecer nada com a gente. Se fudeu, otário. Então, assim, eu não conhecia, acho que nenhuma música dos Beatles quando eu era criança. Um dia eu fui nas Americanas e ouvi um disco dos Beatles lá. Viu? Sim, eu vi e eu comprei. Que era o Yellow Submarine Song Track, que não é a soundtrack. É o song track. Então ela era uma capa azul, assim, que tinha o quê? As músicas todas que tocavam no filme. Porque isso aqui tem, além das músicas inéditas, né, que são 6, tem mais 7 músicas que são, tipo, orquestrais, né? Aquele não, eram só as músicas realmente deles que tocaram no filme. Então eu fiquei conhecendo os Beatles por ali, e muitos anos depois eu comprei aquela One, né? Aquele que é os grandes hits, sucessos. E foi apenas quando eu comprei esse One que eu fiquei conhecendo um pouco mais da obra inteira e que eu realmente comecei a gostar dos Beatles. Eu acho que foi nas Americanas também que eu encontrei esse Tu lembra a tua One. idade? Tu vai se assustar, mas uns 16, 17. Eu já tinha um conhecimento muito mais específico, assim, eu já tinha entrado muito mais em certos túneis quando eu jamais tinha ouvido Led Zeppelin, por exemplo. Até hoje eu não sou muito de Led Zeppelin, mas foi realmente muito tardio esse meu gosto extremo pelos Beatles. Que hoje tu gosta bastante, é uma banda que tu gosta bastante. Não é?
É a maior banda de todos os tempos, não é? Certamente não é a minha banda favorita. É conhecida. Não acho que entraria... eu tô vendo a tua cara ali. Não entraria nas 10 bandas que eu mais gosto, acho que não. Mas assim, é alicerce, assim, é base. E é muito gostável, né? É muito Sim. gostável, é tipo... Mais ou menos. Agora são dois que vão olhar com cara feia pra lá. Por que tu não acha Não, porque gostável? eu já experimentei algumas outras músicas e achei, sei lá, meio alegre demais. Não sei. Alegre demais? É, tipo... Você tá ouvindo as músicas erradas, então. Eu entendo isso. Tem hoje em dia, né, um grupo de naysayers, né? O pessoal que... Beatles não é tão bom assim. Sim, como sempre tem, né? Sempre que tem algo que é extremamente reconhecido, vai ter gente que vai dizer que não tem esse cacife todo. Eu não tinha nenhum problema com essas músicas felizes, assim, porque elas são tão, pelo menos pra mim, né, pegajosas. Tipo, as do início da carreira, tipo Love Me Do, que são sempre bem bobinhas, né? Se tu pensares, vou até pegar aqui, né, o primeiro disco, essa aqui que eu tenho é a discografia do Reino Unido, né, exceto um. Tá, eu não vou entrar muito nisso porque é muito específico, mas esse aqui é um dos meus favoritos dos Beatles, talvez meu segundo favorito. Qual que é o teu favorito? Eu acho que é o Rubber Soul. Nossa, mau gosto. Qual é o teu? Difícil. Provavelmente o Revolver. Revolver é bom e é tido como o melhor, assim, por muita gente. Eu acho melhor do que o Sgt. Peppers. Eu não gosto de Sgt. Peppers. É bom, mas eu não gosto. Tipo, eu reconheço a bousura dele. Mas assim, o que eu ia falar, esse disco, ele é um disco bem juvenil, assim, né? Sim, até porque eles tinham, sei lá, 20 e poucos anos. Eram guris. E uma coisa que eu ia notar, que eu acho que isso aí tá no Beatles Anthology, que eu assisti porque eu peguei emprestado do meu irmão que tinha a caixinha dos DVDs, né? E os Beatles faziam muito... Esse é aquele que foi narrado pelo Pedro Bial? Eu não sei. Teve versão Eu narrada acho que pelo teve Bial? uma versão tipo, do Fantástico, assim, narrada pelo Pedro Bial. Que eu lembro que o pai tinha um DVD. Eu acho que aparece no Anthology que eles faziam músicas assim que eram bem diretas para as fãs. Tem até fãs de K-pop que fazem essa coisa, assim, os Beatles e BTS é a mesma coisa. Já viu esse tipo de comentário? Mas assim, o que eu ia falar, tipo, Love Me Do, From Me to You, Thank You Girl. Eu tô lendo aqui só as músicas, os nomes das músicas, né? I'll Get You, I Want to Hold Your Hand. Mas era tipo pra ti, ó. Eu tô cantando essa música pra ti. Tipo Backstreet Boys também, né? Oh girl, tô falando de ti. Aquela pontadinha pra câmera, né? E essas músicas, elas costumam ser alegrinhas, né? E eu acho que se tu vê no Spotify, a música mais ouvida dos Beatles de longe é Here Comes the Sun. É deles então. Tu não sabia? Eu pensava que era, só que eu dei um momento assim, será que é? Mas não, é uma música positiva. Então foi essa primeira que eu escutei deles. Here Na verdade, Comes the Sun? essa música tá me rodando na cabeça agora o tempo todo. Here comes the sun. Eu não gosto dessa música. E não sai essa merda agora. Justamente, são músicas bem pegajosas, assim, é um pop que fica. Sim, essa alegria tá me incomodando. Eu quero que saia, deixa minha depressão em paz. Por incrível que pareça, eu tinha e tenho um problema com essa coisa rock and roll. Tu tem também um pouquinho isso. Tipo, de tio, assim, Rock Wings. Mais ou menos, por exemplo. Explique-se. O meu disco menos preferido dos Beatles de longe é o With the Beatles. Esse aqui é o disco mais rock and roll deles, assim, porque tem cheio de... uma coisa meio blues, assim, meio... Mas são músicas mais agitadas, assim, são mais rock and roll. Rock and roll Você music. canta meio rockabilly, assim. Meio rockabilly, assim. Pra dançar rock and roll.
Vamos dançar rock. Roll Over Beethoven. Dançar rock? Sim, dançar rock. Sim, rock era música pra dançar. Tipo, Olha, pra mim o rock é pra bater cabelo. Não, Não, mas aí é metal. É rock pesado. Rock pauleira. O With the Beatles é um disco que eu não curto. Eu gosto da It Won't Be Long e All I've Got to Do, as duas primeiras. Ah, uma Loving é gostosinha. To There Was You é boa. Isso era música de festa da época? Sim, música. Sim. É música dos adolescentes, né? Porque tem a coisa, né? O surgimento do adolescente é uma coisa dos anos 50. E Né? essa capa é icônica. verdade. Essa capa é Vamos- icônica. Mas eu prefiro a versão dos Residents. Meet the Residents. Não sei como Muitos artistas fizeram brincadeira Sim, com essa sim. capa, né? O próprio primeiro disco do Raul Seixas, né? Raulzito e os Panteras é uma imitação disso aqui. Eu tenho, mas eu não vou buscar. Bem legal o disco. E totalmente inspirado em Beatles. Sim, assim. é uma Yeah, yeah. É uma coisa inegável, assim, os Beatles foi um... É por isso que eu tô falando que é muito estranho pensar num mundo sem Beatles, tipo, porque é algo que reverbera em todas as culturas, sabe? Pensar na, sei lá, na Jovem Guarda. Não, musicalmente, sim. Sim, mas é algo que tem implicações, sabe? Eu acho muito estranho, assim, pensar num mundo sem Beatles. Teria implicações no quê? Na moda? Eu não acho que o mundo seria tão diferente sem eles. Eu acho que sim. É que eu realmente acho, assim, que eles têm essa coisa de cumprir muito bem esse papel de melhor banda de todos os tempos, sabe? Porque eu acho que Melhor ou maior? Ou as duas? as duas. Porque É a assim, tua banda favorita? provavelmente. É assim, dá pra ver do É, jeitinho que tu fala. Tá, mas deixa eu falar. Chocado. Deixa eu falar. Deixa. Porque assim, eu acho que quando a gente pensa tanto em qualquer tipo de modalidade artística, assim, tipo de filme, sei lá, qualquer coisa. Uhum. É muito difícil de elencar algo que seja assim, tipo, esse aqui é o melhor, esse aqui é o que cumpre todas essas caixinhas de realmente ser aquele que é mais influente. Tá. E eu acho que Beatles, quando tu olha assim para todos os aspectos, tanto a questão tipo de influência, quanto a questão da discografia e da questão de qualidade musical, realmente, eu acho que tem essa coisa de e ser uma banda, eu acho que é a banda pop perfeita, sabe? Eu acho que é muito algo que nunca vai ser repetido. Tipo assim como a gente pensa, sei lá, em Shakespeare como tipo, quando pensa em teatro, pensa em Shakespeare, eu acho que tipo daqui Por 400 sinal- anos... Por sinal, tu falou, eu comprei isso na Black Friday. Ah, Mostra aí. Tá fechadinho ainda. gente, Shakespeare e os Beatles. Tava Sim. baratinho. pra mim tipo, é a mesma lógica, sabe? É algo assim que é aquela representação perfeita da música pop, eu acho que os Beatles vão estar sempre lá. Como a gente pensa ainda em música clássica, pensa em Bach, Mozart, depois de tantos anos, eu acho que Beatles daqui 400 anos ainda vai ser visto do jeito que é, sabe? Falar que é a banda pop perfeita, ok. Mas eu acho que tu, como fã de Beatles, assim, tem aquela coisa, né? Os Beatles inventaram a música gótica com o Blue Jay Way, isso aqui. Os Beatles inventaram um videoclipe que a gente falou no Sim. nosso episódio sobre videoclipes, né? Inventaram Com heavy o... metal com Helter Skelter. Justamente, Beatles inventaram o ar, né? Então eu acho que tu estás, assim, indo pra essa. Não tão exagerado, mas um pouquinho. Mas não desmerecendo. Esse aqui tem mais baladinhas, mais música... Uma leve mela cueca, assim. Não é leve não. Não é leve? E é bem uma coisa assim, levemente de corno. Sim, tem uma coisinha brega, tem uma coisinha assim Sim, né? de Anna, chorar. Go With Him. Sim, é muito musiquinha de corno. Anna. E eu acho que pelo menos metade é uma deles, né? Isso. Tem aquela tipo, Deixa eu devolva o anel, como é que é? É essa, né? É. Sim. Você pode ir sei com ele, que mas bom. devolve o anel. Esse disco é muito bom. Gosto de música de É o, corno. é o primeiro disco dos Beatles, então tu já vai conhecendo. Eu comprei esses discos quando saiu, era muita coisa pra comprar de uma vez só, mas eu estourei os limites do cartão e fui comprando. Foi dia 9/9/9. Number 9. Number 9. Number 9. Isso me ajudou
a curtir mais a banda, porque eu fui vendo então cronologicamente como é que funcionava. Então eles começaram assim com essa coisa, né, o Mercy Beat, que eles falam, nisso aqui eles já estavam cansados, a própria capa, né? Então, e o nome, né? Beatles for Sale. Já estavam meio cansados, assim, a turnê, a coisa toda. Qual que é o disco que tem foi lançado nos Estados Unidos, mas não no Reino Unido? Tem um rolê assim, né? Porque demorou pra chegar os discos dos Beatles nos Estados Unidos, né? Daí eles fizeram uma edição especial. O rolê assim. Não, o que aconteceu é o seguinte, é que, tipo, essas edições aqui, né, as que saíram em 2009, elas são tidas como as edições canônicas. Tipo, a discografia canônica dos Beatles é, com uma exceção, que é o Magical Mystery Tour, são os discos que saíram na Grã-Bretanha. Porque hoje em dia, né, os discos eles saem igual para todos os países, né? O artista ele lança um disco, é o mesmo para todos os países. Na época, não. Então, se você vai ver, inclusive saiu a discografia estadunidense, que é totalmente diferente até o Sgt. Pepper's. E, às vezes, os Beatles não concordavam com as escolhas que a gravadora fazia nos Estados Unidos. Tipo, por que eles estão lançando música assim que a gente lançou, sei lá, em 63, junto com música de 65 que não saiu em compacto? Não. E eles tinham como artistas, né, essa coisa de nosso álbum é esse grupo de canções. E lá nos Estados Unidos eles faziam tudo. Então, por exemplo, E eu não sei se posso só falar Pode. assim um parênteses. Posso estar me enganando, mas eu não sei se foi os Beatles que meio que trouxe esse conceito de álbum em si. Tipo, de como algo conciso, sabe? Porque, tipo, até então era meio que uma... Tipo, tinha um single e tinha as musiquinhas, assim, tipo, pra tocar em festa. Mas essa coisa, assim, de ser uma obra pra ser ouvida de A a Z. mais ou menos, isso é um pouco de romantização, porque o que acontecia? O adolescente não tinha dinheiro para comprar um 12 polegadas, né, que é um vinil comum. O adolescente tinha dinheiro, assim, uns centavos para comprar o single. Essa coisa de o disco ser assim uma coleção de faixas seguindo uma ideia é uma coisa bem posterior. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi aquele, inclusive é o primeiro disco dos 1001 para se ouvir antes de morrer, que é aquele do Frank Sinatra, In the Wee Small Hours, que eram todas músicas ali meio essa coisa de corno, meio esse tema de perdi meu amor. Sofrência, é um disco inteiro de sofrência. Adoro. É uma ideia, né? E é muito bom esse disco. Sim, e os Beatles acabaram fazendo isso, mas depois. Não inicialmente, assim, isso aqui era juntando o que tinha. Mas com o tempo eles foram começando a pensar dessa forma. Então, chegou um momento, por exemplo, eu tenho quase certeza que é justamente o Revolver, ou seria o Rubber Soul, o Yesterday and Today, sabe? É no... Eu acho Rubber Soul. eu acho que é o Rubber Soul. O Rubber Soul, ele não saiu assim nos Estados Unidos. Ele saiu picotado. E esse sim era um disco que eles tinham pensado já nesse formato, assim, ok, isso é uma obra acabada com essas canções. E nos Estados Unidos ia sair diferente. Aí o que eles fizeram? Eles... vou até colocar aqui pro Léo que talvez não conheça. O que tá acontecendo? Tem uma cabeça de bebê. Coisa bizarra. Justamente, o comentário deles era: vocês estão retalhando os nossos discos. Ah, ok, é um protesto. É uma trolladinha. É um protesto. E, ao verem isso, as lojas se recusaram a vender isso aí, né? Então, eles modificaram a capa para isso aqui. Eu preferia outra. Sim, com mais claro. personalidade. Claro, mas só que, assim, discos originais, né, com essa capa do bebê são caríssimos. Caríssimos, porque poucos restam, assim. E parece que alguns eles colaram assim um papel com a capa nova por cima. Então muita gente rasgava, né, para ver a outra capa, mas uma capa que não tá rasgada assim é muito alto o valor. É um dos
Holy Grails, né, dos Beatles, essa capa. Foi um comentário, né, pô, vocês estão retalhando os nossos discos. E eles tinham cacife pra isso, né? Assim como a Adele hoje, né? Sim, pra Pois mandar no é. Spotify. Não vai colocar em shuffle meu álbum, não. As fases, né, que eu tava mostrando meio cronologicamente. Dá pra dizer que o Rubber Soul é o início assim, de uma fase mais madura deles, né? Mais artisticamente relevante. Aí tiveram essas duas trilhas sonoras, né, dos filmes, o Reis do Ye Ye Ye, que é como saiu no Brasil, né, o Hard Day's Night, que eu acho que é o primeiro disco só com músicas deles, é o primeiro disco sem covers. Não sei, mas Eu acho que é. Primeiro Faz disco sentido. sem covers. O Help já tem cover, né? Dizzy Miss Lizzy, Act Naturally. Gosto bastante do Help, essa é a fase da maconha, né? Eles estavam fumando muita maconha no... eles fumaram no banheiro da rainha, né? Sim, sim. Da rainha, tipo... Da rainha Elizabeth. Lá no... Sim, sim. Onde não é castelo, é o É o palácio. palácio. Sério? Sim. Do bege. Não, a rainha não fumou, só eles. Como assim? Tipo, um local real? Sim, sim, sim. E daí, em seguida, né, depois que rolou a maconha, que inclusive foi o Dylan que apresentou, né, a maconha pros Beatles. Vocês são meio porra louca, né? Não sei se Tô ganhando vocês... meu respeito. Eu só vou falar de maconha, de droga, ai, estão ganhando meu respeito. Mas é... eu não sabia que eles eram tão porra louca assim. Não, eles eram. Nossa, gostei. Tem meu respeito agora. E eu não sei se também essa coisa deles começarem a pensar mais nos álbuns, experimentar, tem a ver com aquele negócio deles pararem de pensar nas músicas para serem apresentadas ao vivo, né? Porque tem isso também. A última turnê deles foi em 66. Eles começaram a ficar incomodados que eles não conseguiam reproduzir no palco o que eles faziam em estúdio. E tem até aquele negócio, né? Que eles que meio que inventaram a questão das caixas de som, tipo, realmente grandes, assim, tipo, de realmente alta potência. Help! Parece depressa. Porque pra realmente preencher aquele ambiente, porque eles tinham que tocar em Sim. estádios. A primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos é ridícula, né? No estádio. Porque eles não se ouviam. Sim, com umas caixinhas de som, tipo a que eu tenho em casa. Era gente gritando no estádio inteiro. É. E eles com as caixinhas assim. Caixinha da JBL. Não, mas é nesse nível, assim, porque antigamente não precisava disso tudo. Caixinha do camelódromo de 30 pila. Porque era tudo em clube, né? Sim, Assim, ele- espaço fechado. Acho que a Marshall Estádio. teve que inventar os amplificadores pra eles. Isso é verdade, isso ele não tá inventando, né? Os Beatles inventaram tudo, isso aí é verdade. Foi a demanda, né, pela Que eles popularidade. criaram. Então, depois da coisa da maconha, introduzida pelo Bob Dylan, e o Dylan cada vez mais se tornando uma... Influência? Sim, para eles. Parece que quando eles foram para os Estados Unidos, eles queriam conhecer o Dylan e o Harry Nilsson. Eram as duas pessoas com que eles queriam falar. Que aleatório. Estados Unidos. Daí vem essa fase de transição. Mas o Revolver já tinha bem mais que maconha. Justamente, Isso aqui, eu acho que ainda tava na Só maconha, nervinha. mas aí já tinha um início lisérgico, assim. Só veio a capa, né? Uma coisa meio... Inclusive, isso aqui foi um acidente, parece que... Eles contam, acho que no... Deixou a câmera cair no chão e disparou? Não. Eles contam no Anthology também, tipo... Você tá falando da fonte ou da foto? Da foto. O cara, tipo um projetor de negativo, assim, aí a foto, sem querer, ela deu uma caída. E daí deu esse efeito, assim, das caras alongadas. Aí eles, opa, Gostei. curti. Vai ser assim. Dá pra deixar assim? Dá. Então é isso. Aí o Revolver, que é tido como muitos como o melhor, né? Inclusive tu. Aí já tem a coisa da experimentação do Tomorrow Never Knows, por exemplo, sim, né? eles tem várias coisas bem diferentonas. Tem um solo de guitarra do Bird Can Sing, que é tipo de trás pra frente. Sim. Tem várias coisinhas assim bem diferentes. Mas mesmo no Rubber Soul, o solo da In My Life, né, ele era acelerado.
Não sei. Que é aquele... Sim, aquilo ali é acelerado. Aham. Então eles cada vez mais, É. com a ajuda do George Martin e dos engenheiros de som, eles começaram a experimentar no estúdio. Até agora que tu falou disso, eu lembrei que tem a questão também de eles começarem a pegar das influências tipo, da Índia, né? Que o George tinha essa coisa de relação com Hare Krishna e tal. Eu acho que no Norwegian Wood, que é com Sita, Isso. Norwegian Wood do... já tem assim, já estão pegando coisa que tá completamente Sim. fora da... Tipo, quem que imaginaria assim uma banda... Que costuma ser uma chatice, né? Por exemplo, a Within You, Without You. Mas essa é desse disco? Sim. Que é a música 1 do lado B. Porque ninguém tinha onde colocar essa música. Normalmente quando uma música destoa muito, eles colocavam primeira música do lado B, que tipo, tá, deixa aí. Que pra não chatearem o George, né? Bota a tua musiquinha aí, vai. Confesso que eu não lembro dessa música. Justamente, é insuportável com essas coisas de cítara. E ó, importante, mas superestimado. Vou ser obrigado a concordar. É o único que eu tenho 2 edições, mas é superestimado, ok? Por que tem 2 edições? Porque, para sua informação, Coisa de colecionador. essa aqui vem com decalques. Decalque aquele negócio pra... Não é decalque, mas é que isso aqui vinha no disco original para tu montar a tua própria Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Essa aqui é a edição de 45, mas é a edição simples, tem a edição dupla. É um disco bem influente, assim. Tipo, Ridiculamente em vários influente. sentidos. E é muito considerado o melhor de todos os tempos. Tipo, Cadê o balãozinho? Sei. Do balãozinho? Deixa eu ver aqui. Dá uma aí. Gente, eu era muito míope. Achava que era balão. São pessoas. cabeças. Achava que era balão. Até agora o Léo achava que isso aqui eram balões, ok? a gente já vê o nível, assim, da miopia. Eu não sei se a gente entra nas teorias, assim, da conspiração dos Beatles. Que esse disco, ele é bem famoso por isso. Ué, fala. De o Paul is Dead, né? E tipo, parece que é tipo um funeral, as flores. Eu acho que espelhando uma coisa aqui embaixo parece alguma outra coisa Parece que um lembra caixão, que lembra que o Paul está morto, né? Então, Dizendo que vamos entrar... aos 66, em 66 o Paul teria morrido, né? Dizem as más línguas que ele morreu num acidente de carro e daí ele foi substituído por Pela um Avril sósia. Lavigne, mudando essa... Por um sósia, daí esse sósia fizeram uma plástica no sósia lá e ele tomou conta ali da vida do Paul. Eu acho que eu lembro do Regis Tadeu comentando assim, pô, foi esse sósia muito melhor. Com certeza. Porque foi depois de 66 que foi a... Sim, ele é mais Paul McCartney que Paul McCartney original, com Então, certeza. ótimo esse sósia aí. Mas aí começou a fase experimental, né? Eu não sei se vocês sabem que o John Lennon queria colocar o Hitler, né, aqui. Eu acho que eu ouvi falar nisso. E ele queria colocar o Gandhi também. Os dois foram banidos, o Hitler, a gente sabe por quê, e o Gandhi porque parece que ele não era exatamente uma unanimidade na Índia. Então isso prejudicaria a venda dos discos lá. Mas eles, né, isso aqui é uma coisa muito diferente, né, de você pensar a capa do disco e tal. Tem um trabalho Os de... Beatles criaram a capa do disco. Não. Olha, dá até pra pensar nisso. Essa questão de uma arte extremamente Não, bem elaborada. Você tava botando pro Léo. É o espelhamento da câmera, gente. Ó. Esse cara aqui. Sim, eu não... Se alguém falar isso pra mim, bons argumentos eu aceito. Eu acho que tu aceita qualquer elogio que envolva os Beatles, não é? Talvez. Talvez. E esse disco tem duas das minhas músicas favoritas dos Beatles. Quais? A Day in the Life e She's Leaving Home. A Day in the Life é muito boa. Nossa, She's Leaving Home eu adoro. Aí eu falei, não, Magical Mystery Tour, esse aqui é o único disco em formato americano, que é da discografia canônica, porque no Reino Unido, isso aqui saiu como... Eu não sei se foi uns 7 polegadas. Ultra fãs dos Beatles, nos corrijam aqui embaixo.
Não, eu não sou nesse nível. Não. Ó, tá Não, quase lá, hein? não coleciono. Colecionadores que sabem o número de prensagem dos discos. Eu tenho certeza que ele não saiu. Aí alguém me fala, não, ele saiu sim. Não foi 12 polegadas. E ele tinha bem menos músicas. E numa ordem diferente. Uhum. E nos Estados Unidos ele saiu assim, porque eu acho que não tinha saído muitos compactos que tinham saído lá na Inglaterra, não tinham saído nos Estados Unidos. Uhum. Aí eles juntaram essas músicas e montaram isso aqui. Eu concordo. Tu Tu concorda? vai falar que essa é a melhor fase dos Beatles? É a última fase. Concordo. Mas tu estavas ouvindo o álbum branco esses dias e tu falou que tem muito filler. Sim, mas é porque Ó, eu acho que Fãzão. Abbey Road sozinho segura essa fase. Pra mim é... esse é o melhor disco dos Beatles. Sim. Não, tu acha que é o Revolver. Não, mas mudei de opinião. Ele não pode mudar de opinião, ok? Essa é a minha opinião oficial e única. Esse é o melhor disco dos Beatles, ok? Não, só não é o melhor disco porque tem Here Comes the Sun. Não, mas o que tu não gosta é de Octopus's Garden. Também. E Maxwell Silver's Hammer. Na verdade não é Bang, música... bang, Maxwell Silverhammer came down Tu conhece a upon música, her Léo? head. Tu queres explicar... Eu nem quero nem Tu conhecer. queres explicar a música ou tu quer mostrar? Não precisa fazer isso. É que é sobre um serial killer que mata as pessoas com um martelinho. E as pessoas estão assim distraídas e ele vai dar uma martelada na cabeça delas. Ah, gostei. É uma abordagem bem esquisita, né? Pra uma música dos Beatles. Sim, mas é sobre isso. É daí que essas inspirações das músicas, eles são mais macabros do que... Esse é o último disco, né? O Abbey Road. Os É. discos que eles gravaram. Quem é fã, obviamente, sabe disso, mas isso aqui foi gravado antes disso aqui, mas foi lançado muito depois. Porque isso aqui, como você vê no documentário, foi uma coisa que não deu certo. Aí eles viram que a banda já ia acabar, e aí eles pensaram, ó, vamos fazer um último disco pra fazer direito. Abbey Road. Então esse é o último disco pensado como último disco. E a última música é The End ainda, né? Isso, E a justamente. última música eles gravaram, inclusive, né? O lado B desse disco é perfeição cremosa, assim. É ridículo. Eu prefiro o lado A. Ah, vai. Vai ouvir o lado A. Porque o lado B ele é, né, contínuo. Sim, é incrível. Em Golden Slumbers tem tanta coisa Sim, assim. mas também tem coisa que Gibi Hobbs. Que Gibi Hobbs. Vou te falar já o Gibi Hobbs. Quero o Gibi Hobbs na minha mesa. Ó, Ah, Sun King, Mean Mr. Mustard, não, mas isso aí é tipo... Polythene Pen. São Ó, assim... só Gibi Hobbs. Um monte de Gibi Hobbs aqui, ó. She came in through the bathroom window. Jig Six, né? Não sei o que seja Gibi Hobbs. Mas é Jig Six. Golden Slumbers, Carry That Weight. E The End. Pensando bem, metade do lado B é Gibi Hobbs. Tá, mas peraí. Daqui. Acabou de descobrir Acabei de descobrir que não é o lado B que eu gosto. que é o lado A. É verdade. Tá vendo? Ó, bis branco na tua cara. É, na verdade. É porque assim, ó, se tirar... Se tirar tudo, Não, fica peraí, ótimo. peraí. Se tirar Maxwell Silverhammer, Octopus Garden e Here Comes the Sun, fica perfeito. E botar as outras que tu gosta do lado A, do lado B. Uma coisa que vai ser difícil pra nós dois e fácil pro Léo. Música favorita dos Beatles. Ai. Uma só. Uma. Façamos assim, se facilitar. Uma música pra quem não conhece os Beatles ouvir, pra saber quem é, Uhum. e a tua favorita. Que podem ser a mesma ou podem ser diferentes. Tá. Pra Ah, conhecer... Léo, qual a tua favorita? Yesterday. E se tu fosse indicar uma pra alguém que quer conhecer? Yesterday. Yesterday. Tu sabias que... Sabe a história de Yesterday que o... Tu sabes, né? Que o vem no sonho. Que eu sigo Beatles Circle Jerk. Eles sempre fazem a piadinha assim, que toda entrevista o Paul McCartney conta essa história que a melodia veio num sonho e tal. Uhum. Que achou que era um plágio.
E que no início ele cantava Scrambled Eggs. Isso eu não sabia. Porque no próprio Get Back tu vê, assim, que eles ficam cantando qualquer coisa em cima, né? Ele tá ali... Se fosse pra indicar, seria a que vocês acabaram de me mostrar. Porque é muito macabra, eu adorei. Ele acabou de descobrir que a música que ele indicaria pra alguém conhecer os Beatles é Claro. Maxwell Silverhammer. Sim, tem uma música que é de outra banda, Psycho Killer, que eu adoro, que é justamente por causa que ela é Psycho Killer. Sim, mas é talvez a mais conhecida do Talking Heads, né? Sim. Mas é muito boa. O Léo só quer saber de creepy. Quer saber de matar. Quer saber de assassinato. Agora apontei certo. Então, eu acho que pra uma pessoa assim que nunca ouviu Beatles e quer ter uma primeira experiência, é uma escolha nada ortodoxa. Eu escolheria A Day in the Life. Porque eu acho que Pensei nisso. ela tem assim, ela traz um pouquinho de cada momento, ela tem assim a experimentação, ela tem uma parte mais divertidinha, tem a parte assim, uma música meio de velho. E daí no final, quando chegar, ela nunca mais vai ouvir Beatles, porque ela vai achar estranhíssimo. Né? Todo crescendo. Que é muito assustador. Sim. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu fiquei assustado. E assim, no final. Ah, sim. Se tivesse no vinil, ele ficava rodando, né? Sempre. Eu sempre ouvi Never could see any underwear, never could see any underwear, never could eu see nunca entendi any nada. underwear. Tem uma letra, é alguma coisa? Não. Tu conhece a música, Léo? Não. Então vou mostrar pro Léo. A minha música favorita é algo do momento, assim, é uma coisa atual. Mas. Até assim, ó, o que eu tô pensando? Se eu fosse morrer agora, eu tivesse que escutar uma música dos Beatles assim antes de morrer. Revolution 9. Number 9? Essa eu sempre passo, assim, não escuta. Qual é? Seria I Want You, She's So Heavy. Muito boa. A minha música favorita dos Beatles é The Long and Winding Road. A versão do Let It Be ou Let It Be Naked? Let It Be. Eu acho que a produção do Phil Spector com as cordas faz muito sentido. Tu conhece The Long and Winding Road? A gente aqui tá Pois é, já tô me... colocando o Léo pra ouvir. Sim. É bem a tua cara. Não, isso não é... Gosta de música Mela Cueca? Eu gosto, mas isso não é Mela Cueca. Isso é triste. Sim, Mela Cueca é triste, o teu estilo preferido. Não, mas Mela Cueca é música pra dançar junto. Mela Cueca é diferente. Mela Cueca... É tipo aquela meladinha que não aconteceu, assim. Não. Justamente, a Mela Cueca, ele tem uma possibilidade. Ainda pode ser que role. É que eu não sei, pra mim, vamos pensar assim, pra mim Mela Cueca... Discutindo o Mela Cueca na música. Pra mim Mela Cueca sempre é aquela música que eu associo ao momento, assim, que as pessoas estão no clube, tocou musiquinha dançante. E daí é aquele momento que tu começa a tocar uma música mais, assim, tipo, de amorzinho, pá. Tipo, eu te quero. E daí tu pensa assim, esse é o momento que eu vou lá chamar a cremosa pra dançar. E daí rola a melada na cueca. Por que cremosa? Porque causa o creminho. Sim. Ah, Eu, igual Mela Cueca, é aquele momento assim que o bingolim fica... bulu, 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 e daí dá meladinha. Justamente, nessa... Não é Essa é música de fossa. Não é o bingolim que fica molhado, é o globo ocular. Sim, é é que eu música não de prestei atenção fossa. na letra, eu só Ah, tá. tava na melodia. Então tá, então tudo bem. Essa é a minha favorita dos Beatles. Agora, assim, não seria a que eu indicaria pra conhecer. Eu vou colocar In My Life pra Eu gosto conhecer. de My Life. Eu acho fofinha. Porque In My Life tá ali. Não são os Beatles experimental, mas não é o início também. Tá tipo no meio da carreira. É bem Rubber Soul, né? Isso. Tá no meio da carreira. Tem Eu um acho pouco. muito linda essa música. Tem um pouco de cada um. E é uma música assim que eventualmente todas as pessoas vão se identificar com elas, se elas viverem o suficiente, né? Que fala assim sobre os lugares na tua vida que tu visse, né, quando era menor e já mudaram, as pessoas que passaram pela tua vida e já não estão mais aqui. Então é uma coisa, né, E é de uma maneira não triste, é uma coisa assim... bem eu acho, identificável. tipo, não é uma música... Eu não acho triste, eu acho ela meio... Não, eu acho nostálgica, muito, eu acho assim. muito triste porque
eu penso em uma pessoa e eu fico triste. Ah. Tu conhece a música, Léo? Não. Acho que conhece. Pelo que ele tava falando... Só o riffzinho bem famoso. Eu acho que a gente pode encerrar aí. Não vamos fazer dica, não. Vamos deixar o episódio mais curtinho. Gente, muito obrigado. Obrigado. Não, ó, a gente agradece sim por... Ó, até Meu essa Deus. bosta. Pare. Você pega seus dedinhos e faz assim pras drogas. Faz assim pras drogas. Gente, ó, vocês estão precisando de um exame de vista, tá? Isso aqui não é problema da câmera, não. É a tua visão, tá bom? Agradeço a vocês e vão direto para um oftalmologista, tá bom, gente? Com essa outra bomba, encerramos. Com essa bomba de... Foi só. Não precisa mais. A gente te curou. Então veja mais Bully de bolso pra curar a sua visão. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau.